O microfone estava desligado. Desculpem. Olá, pessoal. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa 13ª aula de Direito Civil 1, falando já sobre os vícios ou os defeitos dos negócios jurídicos. Vocês em Direito do Consumidor aprenderam que vício é diferente de defeito, não é isso? O Código Civil ele faz aí, às vezes, uma mistura entre esse defeito, tá? Quando eu falo dos defeitos do negócio jurídico, inclui todos os vícios, né, sociais ou vícios de consentimento de um negócio jurídico. Tá bom? Pessoal, nós vamos começar a aula estritamente acima de 8 horas. Nós temos bastante assunto ainda, não vamos conseguir terminar nessa aula. Nós já estamos em semana de prova, nós vamos atrasar um pouquinho. Eu preciso de essa aula de hoje completa até 10 horas. Preciso de outra aula na próxima semana para concluir toda a disciplina, para nós encerrar toda a nossa ementa, encerrar toda a nossa grade, tá certo? Então, a nossa avaliação vai ficar para depois da semana que vem, da próxima aula, a não ser que todos vocês tenham uma folga de algum professor que já encerrou nessa semana, que aí eu utilizo o espaço, utilizo o horário, daí a gente faz a aula normalmente e já encerra também essa semana. Senão, eu terei que ter essa aula de hoje e mais a da semana que vem, para que a gente possa encerrar a disciplina. Tá? O assunto, como eu falei para vocês, é bem extenso. Direito Civil 1, a parte geral, é bastante extensa, vai até nulidade absoluta relativa, até prescrição e decadência. Boa parte do Código Civil, são mais de 200 artigos do Código Civil que nós vimos nessa primeira disciplina. E realmente o tempo foi bem apertado, né? Bem apertado. Tivemos bastante feriados aí, né, durante o correr do semestre, e às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, tá bom? Então, nós não vamos fazer a prova essa semana, vou dar aula hoje. Infelizmente, não vou poder ficar até 11h30, porque eu tenho uma audiência 10 horas, uma audiência virtual. Vou encerrar com vocês aí 10h51, 9h58, 2 minutos para eu acessar o link aqui e entrar na audiência. Também não vou poder ir presencial hoje no Flores, por conta da internet lá, que às vezes dá uma falhada, e aí eu vou estar em audiência meio complicado, tá certo? Mas aí na semana que vem, a gente encerra toda a disciplina com mais uma aula. Eu creio que dá para encerrar com mais uma aula, tá? Então, por isso, nós vamos aproveitar todos os minutos disponíveis desta aula de hoje para passar o conteúdo para vocês, para tirar as dúvidas de vocês também lá no chat, no fórum de discussões, né? Também lá no bate-papo, vocês fiquem à vontade. Ou então, agora, presencialmente, também vocês podem tirar as dúvidas também, né? Fazer as perguntas necessárias sem problema algum, tá? Mas vamos lá, então. Olha só, nós vamos iniciar hoje o nosso penúltimo tópico da nossa ementa, que é os defeitos do negócio jurídico. Aí eu coloquei na tela para vocês o slide, peço que vocês acompanhem com o Código Civil. Tá? Defeitos do negócio jurídico. Vocês lembram que nós falamos para vocês, quando estudamos o plano da existência, da validade, da eficácia do negócio jurídico, né? Eu disse para vocês que um dos elementos essenciais para a existência, a validade ou a eficácia do negócio jurídico é exatamente a declaração de vontade da parte. Eu disse a vocês que a declaração de vontade da parte ela deve ser livre, consentida, perfeita, tá? Porque não existe a pessoa anuir a um negócio jurídico sem a sua vontade. Toda vez que isso acontece, eu tenho aí uma lesão, eu tenho aí um erro, eu tenho aí algum problema, algum vício no negócio jurídico, certo? Eu tenho algum defeito aí no negócio jurídico, tá? Então, toda vez que essa declaração de vontade das partes no negócio jurídico não for livre, não for espontânea, nós diremos aí que ela é uma declaração viciada, tá? E o vício é um defeito no negócio jurídico, tá? E este vício, a depender do grau desse vício, a depender do tipo de vício, ele pode levar à nulidade ou à anulabilidade do próprio negócio jurídico, certo? E aí nós vamos estudar daqui a pouco o que é nulidade e o que é anulabilidade. Mas para vocês compreenderem de imediato, nulidade é aquilo que fulmina, né, o negócio jurídico, fulmina de uma vez por todas. E anulabilidade é aquilo que pode fulminar, aquilo que pode, né, causar nulidade do negócio jurídico. A nulidade, ela, vamos dizer assim, grosso modo, ela não faz com que se repita o ato. Acabou de uma vez por todas. Né? Anulabilidade, você pode manter o ato ou não, certo? Então, quando estávamos falando, essa vontade que ela tem que ser livre, espontânea, não pode ser uma vontade
viciada. Imagina só vocês, né? Eu já até dei exemplo para vocês dessa forma, e alguém chega, coloca uma arma na cabeça de outra pessoa e diz: assina esse contrato aí, porque senão eu atiro você. Ou chega para a pessoa e diz assim: ou você assina ou eu mando matar a tua família, tocar fogo na sua casa, né, com uma ameaça, né? Ou seja, essa vontade vai ser uma vontade livre, autônoma, independente? Lógico que não, vai ser através de uma ameaça. A pessoa vai assinar o contrato por uma ameaça. Esse contrato que foi assinado pela ameaça, ele é um contrato válido. É um contrato existente, vamos dizer assim, né? Mas a vontade da parte, de uma das partes, foi uma vontade viciada. Então, esse negócio pode ser anulado por conta desse vício de vontade aí, tá certo? No negócio jurídico. Então, nós temos duas espécies de vício no negócio jurídico. Nós temos aí os vícios de consentimento, que é exatamente os vícios de vontade, como coloquei no slide para vocês, e temos também os chamados vícios sociais, tá certo? Um desses vícios sociais, que é a simulação, a doutrina nem considera mais um vício social, porque é questão de nulidade mesmo, tá? Mas eu coloquei para nós comentar um pouquinho sobre ele também, tá certo? Então, nós temos aí duas espécies de vícios, os vícios de consentimento e os vícios sociais, tá? Os vícios de consentimento, ou vício de vontade, né, como a própria palavra diz, vão ser originados por quê, pessoal? Por agressões, vamos dizer assim, ao consentimento do agente. Exceto no erro, né, porque no erro é interno do agente, mas nos outros vícios de consentimento, sempre vai ser um fator externo, exógeno, não é o agente que está cometendo, que está praticando aquele ato, tá? Ou seja, é algo externo que vai influenciar no consentimento desse agente. Ele só vai consentir por conta deste fator externo, tá? Se não houvesse esse fator externo que viciou a vontade dele, ele não consentiria, tá? Então, nós temos aí diversas espécies de vício de consentimento, conforme coloquei para vocês no slide. Temos aí o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão, tá certo? Nós temos essas cinco espécies de vício de consentimento, certo? Vícios sociais, né, nós temos apenas dois. Como falei para vocês, a simulação nem é considerado mais um vício social pela doutrina, tá? Esses vícios sociais são originados pela própria vontade do agente, tá certo? Não é algo externo, é algo interno do agente. Ele próprio, né, quando ele pratica o ato viciado, né, e às vezes pratica muitas vezes contrário à lei, ele o faz para se beneficiar ou para beneficiar um terceiro. Então, observe que nos vícios de consentimento, eu tenho um fator exógeno, tenho um fator externo. A outra parte é um terceiro que influencia na vontade do agente. No vício social, é o próprio agente que quer deliberadamente praticar aquele vício, tá certo? Quer praticar aquele ato. Então, nós temos a fraude contra credores e temos a simulação, tá? Nós vamos ver primeiro os vícios de consentimento, tá? Vamos ver um por um dos vícios de consentimento, depois nós falamos aí dos vícios sociais, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro vício de consentimento, coloquei para vocês o erro, tá? Eu disse para vocês que, exceto no erro, né, nós temos a influência de um fato externo. No erro, não. Na verdade, o erro é o próprio agente que ele toma posição por, vamos dizer assim, por ignorância dele mesmo, e ele acaba errando. Não depende da vontade da outra parte. Mas os outros erros de consentimento, todos têm influência de algo externo, da outra parte, tá certo? Então, vamos lá. Nesse caso do erro, pessoal, esse vício que influencia a vontade da parte é dele próprio, tá? Ele desconhece, né, aquele vício que está ocorrendo. Ou seja, não tem aí uma indução da outra parte para que ele erre. Ele próprio se engana, vamos dizer assim, por erro de ignorância dele. Ele vem acabar errando naquele negócio jurídico, tá? Se for a outra parte que induzir ela ao erro, então nós temos a figura do dolo e não do erro, tá certo? Se a vontade da parte foi viciada por influência da outra parte, isso é dolo, não é erro. O erro é quando o agente, tem até uma expressão bacana que alguém falou aí, né? É quando ele engana-se consigo mesmo, tá certo? Quando a própria pessoa se engana sobre aquele negócio jurídico, tá? Ele erra porque ele imaginou uma coisa e fez outra. Ele próprio, não foi o terceiro que influenciou ele.
Porque se fosse o terceiro, seria outra figura, seria o dólar, que nós vamos já estudar. Tá certo? Então, quando a pessoa, vamos dizer assim, declara A, né, e a vontade dele é fazer B, aí ele tem erro. Ele declarou A, mas ele queria, na verdade, B. Ele se enganou, ele errou. Isso é a figura do erro. Tá certo? Paulo Nari deixa bem claro nesse exemplo, né? A vontade do agente é uma, mas ele acaba declarando no negócio jurídico outra vontade. Certo? Não houve uma indução do terceiro, nem da outra parte. Ele próprio se enganou, tá? Tanto que a legislação equipara o erro à ignorância, pessoal. Querem ver? Abram aí o artigo 138 do Código Civil. Olha só o que diz o artigo 138 do Código Civil. O 138 do Código Civil vai dizer o seguinte, pessoal. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face da circunstância do negócio. Certo? Ora, então, já de início nós dizemos que o erro apenas gera anulabilidade do negócio jurídico. Se a pessoa corrigir a sua vontade, se a pessoa declarar real vontade, isso for aceito pela outra parte, não tem nulidade do negócio jurídico. Não é nulo de pleno direito o negócio jurídico causado por erro. Depende de se corrigir aquele erro e acabou, tá? E se manter o próprio negócio jurídico. Certo? Só que nós observamos na redação desse artigo que ele fala assim, quando emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. O que cargas d'água é isso? O que é uma pessoa de diligência normal? É isso? O que seria essa pessoa? Imagina só vocês um contrato que a parte que não cometeu o erro, né? Ela percebe rapidamente aquele erro, mas ela não faz nada para impedir. Olha, é lógico que ela agiu aí de má fé em relação à outra parte, tá? É lógico que ela deveria ter feito esclarecimento. Olha, você está fazendo errado. Se você quer isso, você tem que fazer assim, não isso, tá? Por quê? Porque esse erro é um erro perceptível ao homem médio, vamos dizer assim. É um erro facilmente perceptível. É isso que quer dizer o código aí, quando ele fala, né, nesse erro substancial que poderia ser percebido por uma pessoa de diligência normal. Qualquer pessoa que entende um pouquinho mais do negócio, que não tem tanta ignorância, já percebe aquele erro, tá? Isso é um erro que qualquer pessoa de diligência normal, ou seja, qualquer pessoa que analise vai ver que está errado. Só não aquele que errou porque é ignorante, né? Ele acaba não conseguindo detectar aquele erro. Mas a outra parte, inclusive, consegue detectar. Isso é um erro substancial, tá certo? Porque a outra parte deveria ter orientado a ela e impedir aquele erro. Tá certo? Em outras palavras, pessoal, o Código Civil ele não permite que uma parte que percebeu o erro, que é o homem médio, normal, a pessoa naturalmente, né, se beneficie sobre a parte que errou substancialmente no negócio jurídico. João queria A, mas ele declarou B, achando que ia fazer A. A outra parte percebeu o erro e não disse nada. Isso é má fé. Então, esse negócio jurídico pode ser anulado por erro. Tá certo? Lógico, não é qualquer espécie de erro que pode anular o negócio jurídico. Como diz o próprio 138, tá? Tem que ser um erro do tipo substancial. Tá? Erro que um homem médio pode perceber. Não é assim, qualquer coisinha, né, que, não, eu agi com erro, não, então eu vou anular o negócio jurídico. Tá? Por exemplo, se o agente, a parte que errou, tinha condição de saber que estava errado, tá? Não vai anular negócio jurídico coisa nenhuma, certo? Agora, se prova que se ele tivesse conhecimento realmente do erro e ele não tivesse feito o negócio jurídico por conta daquele ato, aí sim se pode pleitear a nulidade do negócio jurídico. Tá? Vocês podem perguntar assim, o que é um erro substancial? Aí eu pediria que vocês fossem para o artigo 139 do Código Civil, e diz lá que o próprio Código Civil diz o que é um erro substancial. Olha lá o 139. O erro substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou alguma das qualidades a eles essenciais. Então, nesse primeiro inciso, né, nós já vemos que nós temos aqui várias espécies de erro. Temos erro na natureza do negócio, que a gente chama de erro in negotio. Tá? Nós temos aí erro em relação à declaração, que é o erro na declaração, in corpore. Tá? E nós temos erro também na substância, nas qualidades a eles essenciais. Tá certo?
Então, nós temos aí o erro em substância. E ainda temos no inciso 2, o erro em persona, certo? O erro sobre a pessoa, a qualidade da pessoa que se faz. Então, observe que nesse inciso 1 e 2 do 139, nós temos aí diversas espécies de erro. Tá? Olha o que diz o inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa, a quem se refere a declaração de vontade desde que tem fluído nesta de modo relevante. Tá? Depois nós vamos falar sobre o inciso 3. Então, observe, eu até coloquei no slide aí para vocês, que pela redação desse artigo, nós temos aí erro substancial, né? Quando este erro interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, tá? Esse primeiro aí, esse interesse à natureza do negócio, é o que a doutrina chama de erro in negócio, tá? Porque diz respeito à natureza do ato jurídico efetivado. Tá? É a natureza jurídica daquele ato. Ou seja, o agente ele pensa que ele está fazendo um determinado negócio jurídico, quando na verdade está fazendo outro. Ele está negociando uma coisa na cabeça dele, mas na verdade no papel ele está negociando outra coisa. Tá? Imagina só vocês que alguém faz um contrato de comodato. João faz um contrato de comodato com Maria. Tá? Maria acredita que ela está recebendo uma doação e não um comodato. Tá certo? Então ela assina aquele contrato achando que João está doando para ela aquele negócio. Quando na verdade ele está apenas cedendo um incomodato. Imagine que fosse um imóvel. Tá? E vocês sabem, talvez não, né? Não tiveram contratos ainda, mas a doação ela transfere a propriedade para o donatário. Comodato não, ele só dá o uso, né? Então o comodato tem que ter devolução daquela coisa para o comodante. Tá? Então Maria pensa que ela está recebendo o imóvel em doação, que é dela, mas na verdade ela está assinando um contrato de comodato, cujo ela vai ter que manter aquele bem, as suas expensas, e depois, no final do prazo, devolver aquele bem, né? No mesmo estado que ela encontrou, com os melhoramentos que ela tiver feito, para o proprietário. Então, isso é um negócio feito com erro em negócio. Ela imaginava um negócio quando estava fazendo, era outro. Tá certo? Essa segunda expressão aí do inciso 1, que fala né, sobre o objeto principal da declaração, é o que a doutrina chama erro in corpore, ou seja, um erro na declaração de vontade. A pessoa declara uma vontade quando, na verdade, está sendo cedida naquele negócio outra vontade, certo? Uma coisa que muitas das vezes ele não queria. Ele queria só algo daquele negócio, não tudo aquilo ali. Por exemplo, o João pensa que está colocando no negócio, no determinado negócio, somente um terreno. Mas, na verdade, ele está colocando toda a casa, todas as edificações dessa casa. Certo? E aí, neste caso, tem um erro in corpore, sobre o corpo da declaração de vontade. Certo? É o que nós chamamos aí de erro in corpore. Ou sobre a substância do próprio negócio negociado, né? Que é o erro in substância, conforme coloquei no slide para vocês. Esse erro in substância é sobre a substância do próprio objeto negociado. Observe que no erro em substância, o negócio jurídico ele é válido, tá? A pessoa sabe o que está fazendo, ele tinha ciência do negócio jurídico, a vontade dele, né, está ali do jeito que ele quer. Só que o erro foi sobre a substância do objeto que se negociou. Tá? Tem um exemplo, se eu me engano, do Flávio Tartucci, ou é do Paulo Nader, não estou bem lembrado. Imagina só, Maria faz um contrato de compra e venda de um celular em um site japonês. Tá? Xiaomi é japonês? Chinês, não sei. Né? Um site chinês, tá? E compra lá um celular. Só que Maria sabe que ela está fazendo um contrato de compra e venda. Ela sabe, a vontade dela é de comprar um celular. Então, o objeto, o incorpore, né, e a vontade dela é perfeito. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe que ela vai ter que pagar o preço, e ela paga o preço. Então, ela sabe de tudo, está tudo perfeito naquela compra e venda. Só que quando o aparelho chega, ela percebe que esse aparelho não pode ser usado no Brasil. Por quê? Porque ele só pode ser usado por tecnologia 5G. E essa tecnologia não tem no Brasil ainda. Então, ela comprou um aparelho celular que não vai poder utilizar. Certo? Então, isso é um erro sobre a substância do objeto negociado. Ela errou ao comprar algo que não pode ser utilizado aqui.
Tá certo? O contrato foi perfeito, a vontade dela foi perfeita, tudo foi, ela pagou normalmente, chegou o objeto nas suas mãos, mas ela errou sobre o objeto negociado, a substância dele. Isso é o erro em substância. Certo? Tranquilo? Se tiverem pergunta, abrem o áudio aí, façam, porque eu não estou olhando aqui a tela onde vocês estão inseridos, tá? Eu estou olhando aqui só os slides. Tudo bem? Então, esse é o erro em substância. E o erro em persona, que está lá no inciso 2, tá? O que seria esse erro em persona? Neste caso, pessoal, o erro é sobre a pessoa que se negocia. A pessoa erra em relação àquela outra parte, aquela pessoa que está negociando, ou seja, a outra parte do negócio. Tá? Imagina só vocês, né? O Rafael contrata aí um pintor famosíssimo para pintar um afresco na sala da sua casa. Mas, na verdade, ele pensou que ele estava contratando um pintor famosíssimo. Ele pensou que estava contratando aí um Pablo Picasso. Mas, na verdade, ele contratou foi um cover, né, do Pablo Picasso, que não tem experiência em quase nada. Ele achou que ele estava contratando uma pessoa top, né, quando, na verdade, não estava. Ele errou sobre a pessoa que vai praticar aquele ato. Isso pode acontecer em diversas situações. Tá? Imagina só vocês, né? A Shirley acha que está casando com o John, que é uma pessoa de alta responsabilidade, de alta consideração, mas depois que ela casa, ela percebe que John ele tem uma extensa ficha criminal, que John já é casado, possui 12 filhos que perturba ele, que leva toda a sua renda. Ou seja, ela errou sobre a pessoa. Ela quis casar com o príncipe, casou, foi com um cavalo. O príncipe chegou no cavalo. Em vez de casar com o príncipe, ela casou com o cavalo. Não vai acontecer isso não, viu, Ciro? Estou brincando. Só um exemplo. Tá certo? Então, ela errou sobre a pessoa. Então, uma vez um aluno falou assim, professor, lá está dando exemplo com o nome da gente aqui, que aí a gente fica em situação difícil. Aí eu me esqueço. Tá certo? Então, isso é o erro sobre em persona, né? O erro em persona, o erro sobre a pessoa. Certo? Tranquilos até aí? Se vocês observarem aí o 139, novamente, lá no inciso 3 agora, vocês vão ver que o Código Civil traz também uma classificação do erro, como sendo um erro de direito. Ora, eu tenho um erro pelo 139, inciso 3, um erro de direito. Implicitamente, se ele está dizendo erro de direito, quer dizer também que há a possibilidade de um erro de fato. Tá? Então, o erro pode ser de fato ou de direito, apesar do código tratar só do erro de direito, mas esse erro, tratado no 139, pode ser de fato ou de direito. Olha o que diz lá. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o único motivo ou o principal motivo do negócio jurídico. Tá? Então, também eu tenho um erro de direito e, eventualmente, um erro de fato. O que seria um erro de direito? O que seria erro de fato? Primeiro, o que é um erro de fato, né? Que eu falei que, apesar do código não falar, nós temos essa possibilidade. O erro de fato, pessoal, ele é inerente ao objeto, ou à natureza dessa relação jurídica formada entre essas partes. Ou seja, a pessoa tem uma falsa noção sobre a circunstância desse ato que eles estão celebrando naquele momento. Tá certo? Isso é erro de fato. Tá? O erro de direito é quando realmente, efetivamente, a parte desconhece as implicações jurídicas, né, que aquele negócio que ela está fazendo pode trazer para ela. Tá? Neste caso, é que se pode alegar o erro de direito para anular, inclusive, uma fé. A outra parte, com uma fé, se pode alegar esse erro de direito para anular esse negócio jurídico em que houve aí esta má-fé da outra parte. Tá? Então, o erro de fato, eu tenho só aquela falsa noção, mas o erro de direito, eu desconheço efetivamente. Eu não sabia de forma alguma que aquele negócio que eu estou fazendo traria aí um prejuízo, traria aí alguma coisa que pode me colocar em uma situação difícil, inclusive pode violar até a legalidade. Tá? Esse é o erro de direito. Tudo bem? Cuidado, pessoal. Vocês estão estudando aí erro, nós estamos estudando erro, tá? Mas nós não podemos confundir erro com... nós estamos falando de vícios do negócio jurídico, tá? Quando eu falo em vício do negócio jurídico, o erro é um dos vícios do negócio jurídico. Nós não podemos confundir aí com os vícios redibitórios, que eu creio que vocês vão de estudar no período que vem. Tá?
vício redibitório, está lá previsto no 441 e 446 do Código Civil, ele diz respeito ao próprio negócio, à própria coisa negociada. É a coisa que possui o vício, não o negócio jurídico que possui o vício. Esses vícios que nós estamos estudando é vício no negócio jurídico, tá certo? Já o vício redibitório, ele incide sobre a coisa. O vício é dentro da coisa, na própria coisa que está sendo negociada. Tá? E é por isso que ele é chamado de vício redibitório, porque ele justifica e possibilita a redibição do contrato. O que é redibição? A anulação daquele contrato. Você comprou um veículo, o veículo veio com o motor bichado. Né? Então, aquele vício é no próprio veículo, na própria coisa que você comprou. Isso é um vício redibitório. Né? E o Código Civil permite que você anule esse negócio jurídico ou possa aí entrar com as ações chamadas quanti minores. Né? O que é ação quanti minori? É aquela ação que você pode pedir um abatimento do preço, você pode pedir a devolução do valor que você pagou, corrigido, ou você pode pedir a troca daquele veículo para o outro, se for um veículo viciado, tá certo? Nesse sentido, tá? Então, nós temos aí vícios redibitórios, que vocês vão estudar no semestre que vem, né? Está lá no 441 e 446 do Código Civil, está também no Código de Defesa do Consumidor. Quando você estudar o consumidor, vocês vão estudar também essa possibilidade de vício dos negócios, né? Os vícios aí do próprio objeto adquirido, vícios do próprio contrato, tá certo? E aí não se confunde com esses tipos de vícios que nós estamos estudando aqui agora, que é relativo ao negócio jurídico, certo? Gente, para a gente encerrar, abram aí o 142, vocês vão verificar que o 142 diz assim, ó, o erro de indicação da pessoa ou da coisa que se refere à declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto pela circunstância, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. O que quer dizer isso, pessoal? Eu disse a vocês que o erro ele só provoca anulabilidade, ou seja, ele não torna nulo de imediato o negócio jurídico. Depende da outra parte interpelar e provar que se não fosse o ato viciado, ele não teria concretizado o negócio jurídico. E se ele soubesse daquele erro, ele não teria feito. Você tem que provar isso. Tá? Por quê? Porque o erro ele apenas provoca a anulabilidade do negócio jurídico. Agora, se a parte interpelou a outra, olha, eu fiz um negócio jurídico aqui com erro. Se eu soubesse desse erro, eu não teria feito. Mas a outra parte, tudo bem, qual foi o teu erro? Não, eu errei aí sobre a pessoa, sobre a circunstância do negócio jurídico. Tudo bem, vamos corrigir. Qual é a pessoa correta? É fulano, então vamos lá e fazer com ele. E corrigir não tem anulabilidade nenhuma. Tá? Se sanifica esse erro e o negócio jurídico permanece. Tá certo? Carlos Alberto Gonçalves, quem estiver lendo ele dá um exemplo a respeito disso. Ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro aqui do exemplo do Carlos Alberto Gonçalves. Ele diz assim, João deixa um testamento de todos os seus bens, né, em benefício de Antônio. E ele põe lá no testamento dele que Antônio é seu sobrinho. Por isso que ele está deixando todos os seus bens para esse seu sobrinho, que ele não tem outro parente. Então ele deixa, estou deixando todos os meus bens para Antônio, que é meu sobrinho. João morre. Abre-se o testamento, né, após a morte de João, e se percebe que ele não tem nenhum sobrinho de nome Antônio. Mas ele tem, sim, na verdade, um afilhado de nome Antônio. Tá? E ele tinha esse afilhado como se fosse um sobrinho. Tá certo? Ora, é um erro sobre a pessoa. Isso não é um erro substancial que pode aí levar à nulidade do negócio jurídico desse testamento deixado por João e fazer com que Antônio, que é afilhado e não sobrinho, deixe de receber a sua herança. Tá certo? Não vai haver invalidade, apenas vai se corrigir e destinar a pessoa certo. É isso que diz aí o 142. Tá? O erro de indicação da pessoa ou da coisa que se referir à declaração de vontade não vicia o negócio quando, por seu contexto e pela circunstância, se pode identificar qual é a pessoa certa ou qual é a coisa cogitada que a pessoa realmente queria doar. Tá certo? A pessoa realmente queria transmitir. Então, isso não é considerado um erro substancial. Então, cuidado aí com o artigo 142, né? Porque esses erros não substanciais não invalidam aí o negócio jurídico. Tá? Apenas vai se corrigir pessoa certa. Tá? Erro de cálculos, né? Simples erro de cálculos, também não importa a nulidade do negócio jurídico. Vai apenas obrigar aí a refazer os cálculos, né, e ratificar aquela vontade. Está lá no 143. Tá? Erro de cálculos, a pessoa errou nos cálculos, 2 mais 2 não é 5, é 4. Aí, então, anula o negócio jurídico? Não, isso não é erro substancial. Se corrige os cálculos e se ratifica a vontade. Tá certo?
Da mesma forma, o 144, pessoal, quando trata aí do erro também, ele fala que se a pessoa, a outra parte que não foi prejudicada, ela se voluntariar para corrigir o erro e adequar esse negócio jurídico sem o erro, não há por que se ter nulidade desse negócio. Se corrigir, está alegando que se eu soubesse desse erro, não teria feito o negócio jurídico. Ora, se corrigiu, não se fala mais em anulabilidade. Porque às vezes pode ser na fé da pessoa, ela erra sabendo, não, eu não sabia, tal, aí para tentar depois anular esse negócio jurídico e até prejudicar a outra parte, né, que já teve algum dispêndio naquele negócio jurídico. Então, o 144 diz claramente que se essa pessoa que não foi prejudicada, ela se voluntariar para corrigir o erro e adequar esse negócio jurídico, não se lembra, ou melhor, não se fala em nulidade desse negócio jurídico. Estão lembrados lá do celular 5G que a Maria comprou do site chinês? Tá? Então, digamos que ela alegue ao site chinês, olha, eu comprei um celular 5G, mas vocês não chegaram com a tecnologia 5G no Brasil aqui ainda. Nós não temos, eu não vou poder usar o celular. Vocês não colocaram no site que só podia usar aí, que não podia usar no Brasil, que o Brasil não tem, eu não sabia disso. Aí o site chinês fala assim, tudo bem, Maria, não tem problema, eu vou te mandar um 4G. Manda o 5G para cá que eu te mando um 4G que dá para usar no Brasil. Anulou o negócio jurídico? Lógico que não. Aquela parte que é o site chinês que não foi prejudicada se prontificou e corrigiu o erro. Tudo bem, se errou, tudo bem, eu vou te mandar um 4G aqui que você vai poder usar aí. Quando chegar a tecnologia 5G no Brasil, aí a gente manda o 5G. Quer dizer, tem nulidade nesse negócio jurídico? Não tem nulidade, porque a parte beneficiada, ou seja, a parte não prejudicada, ela se predispôs a corrigir aquele erro normalmente. Então, não se fala aí em nulidade do negócio jurídico. Tranquilo até aí, pessoal? Tudo ok? Podemos continuar? Vocês não falaram, eu estou entendendo que o silêncio, né? Tá tudo certo, professor. Tranquilo. Importa em anuência, né? Nesse caso, o silêncio vai importar em anuência. Tá? Muito bem. O erro, nós passamos para o próximo, né? Vício de consentimento, que é o dolo. Tá? Não é dolo, tá, pessoal? O dolo. Dolo, eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Todo mundo gosta de penal. Eu apaixonei por penal. Eu gosto muito de penal. Não sei porque que o brasileiro ele gosta do crime. Não sei porquê. Eu não sei porque eu não gosto de penal. O negócio é civil que eu amo. Mas aluno, geralmente, ele se dá muito bem com penal. Vai estudar crime, vai estudar miguelagem, e aí ele gosta demais. Né? Então, eu tenho certeza que vocês sabem até o conceito de dolo. Quando a gente quer o resultado e assume o risco de produzi-lo, quando essa vontade é livre, quando ele quer e direciona a vontade. Então, tá bom. É o mesmo conceito de dolo aí do penal, é o mesmo conceito de dolo para o civil também, tá? O dolo no direito civil é também quem tem a vontade, quer e assume os riscos do resultado, tá certo? Na verdade, o penal copiou do civil, né? O penal, geralmente, ele copia tudo do civil. Tá? Então, o dolo na esfera civil, ele tem o mesmo sentido aí, só que o nosso Código Civil, ele é mais, assim, vamos dizer assim, vamos dizer mais inteligente do que o Código Penal, mas ele é mais, assim, prático do que o Código Penal. Ele não precisa conceituar o dolo lá no Código Civil. O Código Penal é que precisa conceituar tudinho. Só é aquilo que ele está dizendo. A pessoa tem que seguir estritamente o Código Penal. O Código Civil não, ele deixa a pessoa raciocinar. Né? Então, o professor de penal que vai me excomungar. Então, o Código Civil ele não conceitua dolo, né? Mas ele trata do dolo lá no artigo 145. Abram aí o 145 do Código Civil de vocês. Vocês vão verificar. O 145 diz assim, são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Ele já presume que você saiba o que é dolo. Certo? Ou seja, é mais inteligente. Cara, está dizendo que é dolo, todo mundo sabe o que é dolo. Tá? Então, a gente já diz assim, quando for a causa do vício do negócio jurídico for o dolo, esse negócio jurídico pode ser anulado. Então, mais uma vez, não é questão de nulidade absoluta, é questão de anulabilidade. Ou seja, ele pode ser anulado ou pode ser convalidado. Ele pode ser anulado ou pode ser mantido. Certo?
Então, não é nulo de pleno direito, não. Ele pode ser anulado se a outra parte questionar. Se a outra parte não questionar e cumprir, acabou, se restou perfeito, acabado o negócio jurídico, tá? Então, aqui no dolo, vocês observam que a influência que vai viciar o negócio jurídico, ela vai ser externa, tá? Não vai ser do próprio agente como é o erro. Lembra que o erro, eu disse a vocês que parte do próprio agente, ele erra consigo mesmo, ele engana-se consigo mesmo. Não é isso? Tá? No dolo, não. No dolo é a outra parte que, vamos dizer assim, com malícia, com ardil, com estratagemas, com artifícios, com manha, com má fé, ela induz a outra parte a fazer um determinado negócio jurídico que vai ser prejudicial a esta parte e em proveito deste induzidor, deste praticador do dolo. Tá? Ele vai ser beneficiado e a outra parte vai se ferrar. Tá certo? Opa! Então, observe que o dolo é um ato desonesto, tá? Que vai beneficiar quem? Aquele que age com o dolo. O outro vai ter um prejuízo, certo? Então, observe aqui, pessoal, pelo que nós já falamos, que, grosso modo, o dolo, ele vai abranger também o erro, tá certo? A única diferença é de que o erro, a outra parte não precisa estar de má fé. No dolo, sim, a outra parte tem que estar de má fé. Professor, qual a diferença do erro para o dolo? Ambos os negócios jurídicos são viciados. Só que no erro, a parte age, né, por ignorância sua. No dolo, não. É a outra parte que induz ele ao erro. Lembra que eu falei para vocês? Se houver indução ao erro, aí eu tenho dolo e não erro. É exatamente isso, tá? Então, no erro, tem uma ignorância da própria parte e a outra parte não precisa estar com má fé. Mas no dolo, sim. Além de ter ignorância dessa parte, a outra parte tem que estar de má fé, tá certo? Tem que estar com ardil, com artimanha, já prevendo. Eu vou induzir ela a fazer isso para que ela se ferre lá na frente e eu me beneficie, tá? Paulo Nader, se alguém estiver lendo ele, tá? Vocês vão ver que ele diz assim que o dolo, a expressão que ele usa assim, o dolo é um ardil para provocar o erro de alguém, ou seja, na sua formação de vontade ou na sua declaração. A pessoa vai declarar uma coisa quando queria outra, mas isso não é porque ela se equivocou, é porque ela foi induzida aquele erro para outra parte. Certo? Lógico, às vezes o dolo acontece mesmo quando não é a outra parte que induz aquele erro, mas é um terceiro. Eu posso ter um dolo de terceiro para viciar o negócio jurídico? Tem essa possibilidade, tá, pessoal? De o dolo vir de um terceiro e não daquela parte, tá certo? Que vamos dizer assim, que está no contrato, que está no negócio jurídico, certo? Aonde está isso? O nosso código está lá no 148. Pega aí o 148 do Código Civil e vocês vão ver, o 148 diz assim: pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Tá? Então, observe que nesse caso de dolo de terceiro, para que eu tenha anulabilidade do negócio jurídico, tá? Aquela parte que se beneficiou, que é a outra parte, né? Lógico, ela vai se beneficiar, ela tivesse ou devesse ter conhecimento do auto fraudulento. Senão, somente aquele terceiro que induziu a parte ao erro é quem vai responder e pagar por perdas e danos e vai se manter um negócio jurídico aí com ela indenizando, tá? Vou dar um exemplo para vocês ver se vocês compreendem. Imagina só, João está na dúvida se ele compra ou não um cavalo de propriedade de Pedro, tá? Aqui na dúvida. Eu não vou usar o nome de vocês mais não, porque depois o pessoal se zanga aí. Então, o João, ele está em dúvida, ele está querendo comprar um cavalo corredor, um cavalo de corrida, né? Mas ele não conhece muito de cavalo, ele só quer investir. E Pedro tem um cavalo, tá certo? Para vender. Mário, não Pedro, Mário, gosta muito de Pedro. Às vezes tem até um relacionamento com Pedro. E chega para João, que quer comprar o cavalo, e diz assim: João, o cavalo de Pedro, João, é um cavalo de corrida, meu irmão. Mas é um cavalo machador. Esse cavalo já teve vitória em diversas corridas aí, em diversas competições. Se tu comprar o cavalo de Pedro, tu tá bem, doido. Ele tá vendendo um cavalo de corrida aí, que você vai ganhar dinheiro com ele, baratinho. Mas compra o cavalo de Pedro, rapaz.
tá certo? Aí o João disse assim, pô, mas Mário, será que o cavalo dele é bom? É bom, eu tô te garantindo, é bom. Pedro, pessoal, que está vendendo o cavalo, sequer sabe que Mário fez essas declarações para João, tá certo? João, induzido por Mário, vai lá e compra o cavalo de João. Quando ele compra o cavalo, paga lá um valor X pelo cavalo de Pedro, bota ele para competir, quando ele leva o cavalo para competir, premiada aqui no cavalo. O cavalo é um cavalo mau, que dá bom para puxar carroça com ele. Ou seja, aí que João vai perceber que o cavalo de Pedro não era marchador, coisa nenhuma. Tá certo? Ora, Pedro participou desse ato? Não, Pedro sequer soube que foi Mário que induziu Pedro. Porque aí João, né, diz assim, pô, já que Mário está dizendo, eu vou comprar o cavalo de João, de Pedro. Certo? Pedro nem sequer ficou sabendo dessa indução de Mário. Pedro vai responder por esse negócio jurídico, por esse prejuízo? Não, quem vai responder é Mário por perdas e danos, tá? João vai ter que entrar com uma ação contra Mário para ele responder por perdas e danos. Pedro não vai responder porque Pedro nem participou do ato doloso, tá certo? E não vai ter esse negócio jurídico anulado. Pedro vai dizer assim, pô, João, e eu tô lá sabendo que você quer comprar um cavalo de corrida, não, quem te disse que era cavalo de corrida foi Mário, não tem nada a ver com isso. Estou falando assim no linguajar popular para vocês entenderem, tá? Então, esse negócio jurídico não se anula e João, no máximo que pode fazer é comprovar que comprou o cavalo somente pelas histórias de Mário e requerer de Mário as perdas e danos. Agora, se Pedro sabia, se Mário chegou para Pedro e disse assim, ó Pedro, eu vou dizer para João que o teu cavalo é corredor e tal, e fez aquele conluio com Mário, ou com Pedro, perdão, Pedro e Mário estavam em conluio, que é o que nós chamamos de concílio fraudes, tá? Houve ali um concílio, né, de fraude para fraudar, aí sim o negócio jurídico pode ser anulado e ambos respondem aí por perdas e danos. Ok? Compreenderam isso daí? Beleza. Certo? Eu coloquei no slide de vocês aí, e a doutrina considera dolo bônus e dolo malus. O que é o dolo bom e o dolo malo? Existe isso? Existe. Tem dolo bom? Tem. A doutrina considera que o dolo bom, pessoal, ele não anula o negócio jurídico, e pelo contrário, ele é até permitido pelas regras morais da nossa sociedade, tá certo? Por exemplo, quando o Rafael, lá estou dando exemplo do nome de vocês, quando o João, ele bota uma mercadoria para vender na feira, ele diz assim, olha pessoal, tá aqui esta abóbora, sei lá, é a melhor abóbora do mercado, é a melhor abóbora da cidade, ela é boa demais, é tocinha, que sol tal, não sei o quê. Isso é um dolo bom. Ele está ali dizendo que o produto dele é bom. Na verdade, aquela abóbora é uma abóbora comum, como qualquer outra. Tá? O produto dele é um produto comum, como qualquer outra, mas ele está enaltecendo as qualidades do produto. E tal. Isso é um dolo bom. Isso não anula o negócio jurídico. Pô, se ele vendeu uma melancia aqui, dizendo que é uma melancia boa, a melancia não está boa. Tá? Isso anula o negócio jurídico? Não anula. Tá? Esse carro aqui que eu estou vendendo é o melhor carro, porque esse carro é muito bom. Isso é um dolo bom, né? Por quê? Porque é típico do vendedor ele querer enaltecer sua mercadoria. Porque quem que vai vender alguma coisa e não, meu carro não presta? Só uma loja que meu cunhado foi aqui numa determinada loja de um determinado bairro da cidade, comprar lá um aparelho, e quando ele chegou só tinha um modelo do aparelho. Ele falou, eu quero comprar esse aparelho aqui. O vendedor falou assim, meu amigo, esse aparelho aqui não presta. Isso aqui é uma porcaria, isso não vale nada. Aí ele ficou assim, pô, eu não acredito que tá me dizendo isso, cara. Eu tô te falando porque realmente, tu vai comprar, mas isso aqui não dura nada, não. Isso aqui é uma porcaria. Mas por que você está vendendo então? Não, eu tô vendendo porque a gente tem que encher na loja aqui. Mas não presta. O cara, esse é honesto, né? Vendedor honesto. Tá certo? Mas normalmente o vendedor não faz isso. O vendedor, ele quer vender sua mercadoria, então ele enaltece, diz que a mercadoria é boa, quando às vezes não é tão boa assim. Tá certo? Então esse dolo aí, o vendedor coloca aí como o melhor da cidade, isso não anula o negócio jurídico, tá? Porque sabe, pessoal, a gente sabe que quem tem intenção de vender vai elogiar sua mercadoria, né, para convencer aí o comprador, tá? Agora o dolo mal, né, que é aquele mal, que é aquele dolo com a intenção de prejudicar outra parte, esse sim é quem vicia aí o negócio jurídico. E, por último aí, pessoal, lá no 147, vocês vão ver que nós temos aí o dolo por ação ou por omissão, tá certo? Quando o 147 diz assim, ó,
nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional é quando ele age, quando ele tem uma ação, tá certo? De uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte age ignorado, constitui omissão dolosa, provando que sem ela o negócio não se teria celebrado. Imagina alguém que vai comprar uma terra e essa terra está toda bichada, não presta para plantar, porque o solo não presta mais, está estilhado, não presta mais o solo para plantação. E a pessoa omite isso da outra parte, o veículo que está com o motor já pifado, o cara botou ali um óleozinho, botou um tampão ali de pano para segurar 2 dias aquele motor, isso sim é o dolo mal. Isso aí não vai o vendedor enaltecendo sua mercadoria. Isso aí é uma omissão dolosa, tá? Ou uma ação dolosa, pode ser por ação, pode ser por omissão, tá certo? Dolosa, intencional, isso sim invalida o negócio jurídico e pode eventualmente gerar até perdas e danos, tá? Então, cuidado, que às vezes silêncio intencional, por uma omissão, tá? Pode aí gerar também uma nulidade do negócio jurídico se a outra parte ela prova que se não tivesse feito, se ela soubesse daquele vício, se ela tivesse tido conhecimento daquele vício, ou se aquela ação praticada pela outra parte ele tivesse conhecimento, ele não teria feito o negócio jurídico, isso pode invalidar o negócio jurídico também. Tudo bem? Dúvidas? Então, para a gente encerrar totalmente o dolo, eu quero dizer para vocês que o nosso código também prevê a possibilidade de ambas as partes estarem com dolo. De ambas as partes estarem querendo aplicar o migué uma da outra, tá certo? E aí o código não vai beneficiar nenhum nem outro. Olha o 150, tá? Olha o que diz o 150 do Código Civil. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma poderá alegá-lo para anular o negócio jurídico ou para reclamar a indenização. Então, se ambas as partes agindo com miguelagem, uma parte que seja mais esperta do que a outra, a parte até percebeu, rapaz, esse cara está querendo aplicar para cima de mim, eu vou aplicar para cima dele, tá certo? Ambas as partes tiverem a intenção de ganhar vantagem em cima de um outro, tá certo? Não há que reclamar nulidade do negócio jurídico ou de reclamar a indenização, tá certo? Por quê? Porque nós já estudamos sobre isso, né? É a típica aplicação do venire contra factum próprio. Eu agi com dolo, eu agi com intenção de prejudicar, e agora eu quero anular o negócio jurídico para beneficiar a mim e prejudicar outra parte. Isso é venire contra factum próprio. Nossa doutrina, nossa jurisprudência e nosso código não permite a ocorrência do venire, tá certo? Que é quando a pessoa age com torpeza e depois ela quer anular esse negócio para beneficiar-se sobre aquela outra parte. Tudo bem? Então, não tem essa possibilidade. O Código Civil, no artigo 150, deixa bem claro que se for percebido que ambas agiram com dolo, nenhuma pode anular o negócio jurídico por reclamar a indenização. Tudo bem? Dúvidas, perguntas sobre dolo? Não tendo, passaremos. Oi? Nada, professor, pode passar. Então, tá bom. Obrigado. Então, passamos aí para o próximo vício de consentimento, que é a coação. Estou aqui, né, seguindo a aula. Se vocês tiverem dúvida, façam perguntas, tá? Como falei, nós vamos precisar de mais uma aula ainda para encerrar o assunto, encerrar a disciplina. Então, nós não vamos fazer prova essa semana, vamos fazer só na outra semana, porque ainda eu vou precisar de mais uma aula. Tá? Depois, sim, assistam o início da aula, que eu expliquei um pouquinho sobre isso. Quando eu comecei a explicar, não tinha ninguém ainda na sala de aula. Certo? Então, vamos lá. O próximo vício de consentimento é a coação. Tá? A coação prevista lá no artigo 151, né, do Código Civil. A coação, pessoal, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser de forma absoluta e de forma relativa. Tá? O que é essa absoluta e relativa? A coação física é chamada de vis absoluta, e a segunda, que é a coação relativa, é chamada de coação moral, ou também vis compulsiva. Certo? Vai importar para o nosso estudo é a coação moral, tá certo? Ou essa coação relativa. Por quê? Porque a vis absoluta, ou a coação absoluta, a coação física, ela se dá no campo aí da agressão física, e isso não vai nem fazer com que o negócio jurídico exista. Vai ser um negócio jurídico inexistente, porque vai ser um negócio jurídico feito através de um crime. Não que a coação moral também não seja um crime, mas aí, quando a coação é física, esse ato jurídico sequer existe.
como diz lá o Paulo Nader, é um ato inexistente, tá certo? E aí, neste caso, nem existiu um negócio jurídico. Então, nós vamos estudar mais a coação moral ou a coação relativa, que é chamada de vis compulsiva, tá bom? Imagina só a seguinte situação. João Grandão é conhecidamente um sujeito violento, bruto, mais bruto do que Mourão de amarrar touro. Mais desajeitado que correr de pago a vida de algum desafeto. Então, João Grandão chega para Mariazinha e diz assim: Mariazinha, ou você assina esse contrato de compra e venda da sua casa em meu favor, da sua fazenda, do seu terreno, do seu lote, ou eu acabo com toda a tua família. Observe que João Grandão sequer chegou a tocar em Mariazinha. Ele não tocou nela. Não agrediu ela fisicamente. Mas, como ela sabe que ele é um sujeito violento, que ele pode cumprir com a sua ameaça, o que ela faz? Ela assina um contrato de compra e venda, vendendo por uma ninharia a casa para João Grandão. Vendendo a fazenda, o lote, sei lá. Tá certo? Isso é vis compulsiva. Isso é coação moral. Certo? Agora, se João Grandão tivesse pego o dedo de Mariazinha, por ela ser analfabeta, não sabia assinar, ele pegasse o dedo dela à força, me dá aqui teu dedo, sua Mariazinha, tá, botasse aqui sabe aqueles negócios de carbono, né? De carbono não, de carimbo. Pega o dedo de Mariazinha, enfia ali na almofada de carimbo e bota lá no contrato, tá certo? Aí sim eu teria lesão física, teria aí, uma força física, uma coação física, porque João Grandão, fisicamente, ele fez com que Maria assinasse aquele contrato ali, ou seja, assinou a força. Tá? Eu tenho uso da força física, teria aí a coação física. Como eu falei para vocês, ambos, a coação moral, a coação física, são crimes. Mas este segundo foi feito apenas por ato mecânico, de pegar o dedo dela e colocar lá no papel. Então, esse ato, esse contrato, ele sequer existe, tá? Como diz aí também o Flávio Tartucci, tá? Sequer existe esse ato. Então, nem se considera que esse contrato é válido, que houve aí uma coação física. Agora, na coação moral, vai ocorrer simplesmente uma pressão psicológica. Agora, lógico, uma pressão psicológica tal, né, que o agente ele vai preferir fazer aquele negócio jurídico do que ele sofrer aquilo que foi ameaçado para ele, tá? Isso pode acontecer em diversas situações, pessoal, agora, nessa época de pandemia, né, nessa época de Covid, talvez agora não, porque as pessoas já estão mais esclarecidas, as pessoas já estão mais inteiradas, mas quando começou a pandemia, muita gente entrou em pânico. Aí você imagina aí a mídia, os meios sociais, avisando diariamente aí que o coronavírus se disseminou, e que é um vírus eminentemente urbano, né, e vai matar todo mundo que estiver na cidade, todo mundo que está aqui vai morrer e tal. As pessoas vão começar a fugir da cidade, pessoal. As pessoas vão começar a vender tudo que tem para ir para o campo por uma ninharia, tá? Achando que no campo só que elas vão ter chance de sobrevivência, tá? Lógico, uma grande maioria não acreditaria, mas muitas pessoas vão acreditar, vão vender a preço de banana que tem na cidade para poder viver e se abrigar no campo, acreditando, né, que o vírus é urbano e quem está na cidade vai morrer. Certo? Ó, isso aí é uma pressão psicológica que pode ocasionar aí uma coação, uma nulidade desse negócio jurídico, dessas pessoas que venderam suas casas por ninharia na cidade para ir para o campo, pode ser anulado, sim, sob a alegação de coação. Tá certo? Se não, vejamos lá o artigo 151 do Código Penal. Código Civil, perdão. Ficando doido já, Código Penal aqui. É porque eu falei 151, me lembrei de 171, que é lá do penal, que é a fraude, né? Então, vamos lá. 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que imputa ao paciente fundado temor de dano iminente considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se dizer respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base na circunstância, decidirá se houve coação ou não. Tá? Então, observe, pessoal, pela dicção desse artigo 151, a coação que vai ser apta a viciar o negócio jurídico não é qualquer ameaçazinha, tá? Não é qualquer temor simples. Qualquer coisinha que vai, eu fiquei com medo, eu fiquei apavorado,
Não. Tem que ser algo suficiente para realmente causar medo na pessoa, causar um desespero, tá? um pavor nessa pessoa que foi coagida aí, tá certo? Ou seja, para que a coação leve a efeito de nulidade do negócio jurídico, ela tem que ter um mal grave, tem que ser uma ameaça de mal grave. Pode ser, olha, se você não assinar esse contrato aqui para mim a meu favor, eu vou dizer que você faz xixi na cama para todo mundo. Certo? Não justifica. Eu vou dizer que você fez uma plástica. Você era feia e fez uma plástica no nariz e ficou bonitinho. Não, tem que ser um mal grave, tá? Este mal grave, ele pode, de acordo com a dicção do 5.1, nem ser destinado à própria pessoa, mas pode ser à sua família ou aos seus bens, tá certo? Por exemplo, ou você assina ou eu mato toda a sua família. Ou eu vou tocar fogo no seu patrimônio, tá certo? Tem que ser um mal grave, tá? Lógico, esse mal grave não necessariamente dirigido à pessoa, mas pode ser a pessoa ou a sua família ou aos seus bens. O que mais? Tem que ter também algo em troca. Eu tenho que ter um ato negocial em troca. Ou você faz isso, esse ato negocial, ou eu faço aquilo. Ou eu cumpro a ameaça, tá? Então eu tenho que ter aí uma declaração de vontade no ato negocial, tá? Se eu disser assim, ou eu vou matar toda a tua família, a troco de quê? Não, porque eu não gosto de ti. Não tem ato negocial nenhum, tem que se falar em coação. Tem que se falar em crime de ameaça mesmo, conforme está no Código Penal, certo? E, por último, para que configure a coação também, né, essa ameaça ela tem que ser causa para esse consentimento. Ou seja, se não tivesse aquela ameaça, não teria o consentimento, tá? Então, para que haja também a coação, o consentimento aí, o vício do consentimento, ele tem que ser com causa, que está relacionado diretamente com essa ameaça. Senão, a pessoa não teria feito aquele negócio jurídico. Ok? Como falei para vocês, tem que ser um temor justo, tá? Um temor reverencial. Não pode acontecer, tá? Não pode justificar a nulidade do negócio jurídico com um simples temor reverencial, tá? Imagina só vocês, pessoal, o proprietário de um prédio que está alugado, né? Eu aluguei um prédio para Maria e Maria não está me pagando os aluguéis. Eu digo, Maria, se tu não me pagar esse mês, eu vou entrar com uma ação de despejo contra você. Isso é uma ameaça que justifique ela anular o negócio jurídico por uma coação? Lógico que não, porque o que eu estou fazendo para ela não é uma ameaça injusta, é uma ameaça justa. Olha o que diz o artigo 153, pessoal. Leiam aí o 153 do Código Civil de vocês. Não se considera coação a ameaça do exercício normal do direito, nem o simples temor reverencial. Então, observe que essa ameaça deve ser injusta. Se for no exercício normal do meu direito, não há que se falar em coação. Imagina só vocês, depois um dia passam no concurso de oficial de justiça, creio que não, né? Estão estudando para direito, estão estudando aí a se formar em direito, eu creio que vão querer advogar, passar num concurso, né, para magistratura e tal. Não que o oficial de justiça seja algo que deva se considerar uma profissão muito excelente. Mas imagina só vocês aí como oficiais de justiça, tá certo? Chega numa casa com autorização judicial para fazer a busca e apreensão de um bem, e vocês, olha, se você não abrir a porta, eu vou derrubar a porta para buscar, para prender o bem aí dentro. O proprietário daquela casa pode alegar uma coação? Lógico que não. A coação moral, uma vício compulsiva? Lógico que não, porque o oficial de justiça está agindo no dever dele, está agindo aí no estrito cumprimento do seu dever. Legal, ele está agindo por uma ordem judicial, tá? Então, não justifica essa coação. Imagina só vocês, a pessoa entrar com uma ação contra um oficial de justiça que foi lá e apreendeu o veículo dele sob ameaça. Tá? Ele está ali cumprindo uma ordem judicial, tá? Então, essa coação, essa ameaça, ela tem que ser injusta, tá? Quando eu digo para o meu devedor, vou protestar o teu título no cartório, vou te colocar no Serasa, isso não é a ameaça que justifica a nulidade do negócio jurídico pela coação. É o exercício de um direito meu que eu estou fazendo. Tudo bem? Agora, eu só não posso utilizar o meu exercício regular de um direito para extrapolar o meu direito. Porque tudo que eu extrapolo do meu direito passa a ser abuso de direito, nós já estudamos isso também, tá? Então, eu não posso, amparado por uma excludente, no caso, um exercício do meu direito, eu prejudicar a outra parte, eu abusar desse meu direito para prejudicar a outra parte. O nome da minha esposa é Fadine. Imagina eu chegar para Fadine e dizer assim, Fadine, ou você casa comigo, ou eu vou levar a tua casa na hipoteca. Você tem uma hipoteca comigo,
tá? Eu vou executar a hipoteca e tu vai ficar sem casa. Então, a única chance é casar comigo. Alguém, se olhar, minha esposa pode até pensar que isso aconteceu, porque minha esposa é linda. E eu sou feio pra caraca. Minha esposa é uma princesa. Então, quem vê, pensa assim, tu é doido, como é que uma mulher dessa foi casar com um cabra desse? Então, pode até achar que houve uma coação, mas não houve, não. Foi amor mesmo, não sei como. Eu, até hoje, não consigo olhar só o meu álbum de casamento. Eu tenho pavor. O pessoal chega em casa e é só o casamento. Né? Pensa no caboclo. Eu sou feio hoje, mas eu era mais feio. Eu orelha. 7 quilos. Era soldado de polícia, não desmerecendo isso, tá? Mas na época o soldado de polícia ganhava um salário mínimo, então eu não tinha dinheiro. Era feio, magro para desgranha. Alguém olha assim e fala, essa aqui não era doido, ter casado comigo. Hoje não, hoje eu tô um galão, né? Tô aqui bonitão e tal, né? Já sou até advogado e tal. Ninguém pode dizer que ela casou com interesse comigo também, porque eu não tinha nada, ganhava um salário mínimo mesmo. Mas imagine se eu chegasse para ele e dissesse, ou você casa comigo, ou eu levo a casa do teu pai na hipoteca, aí vocês vão ficar sem casa, vão morar embaixo da ponte. Eu posso, porque ela me devia, né? Eu posso usar desse exercício regular do meu direito para tentar um fim ilícito? Aí não, tá? Aí seria um abuso de direito. Eu tenho o direito de hipotecar a casa dele por falta de pagamento? Tenho. Mas quando eu coloco essa opção a uma outra opção ilegal, ilícita, aí eu perco o meu direito. Tá certo? Eu tenho um abuso de direito. Então, cuidado, né? Porque essas situações caem em prova e vocês têm que estar atentos para isso, tá? O exercício regular de um direito não importa com a ação que anula o negócio jurídico, mas o abuso de direito, sim, importa a nulidade do negócio jurídico também, tá certo? Da mesma forma, pessoal, o vício que anula o negócio jurídico, ele tem que ser um vício, né? Que este bem ameaçado tenha uma certa relevância, seja de importância. Não pode ser algo assim que não tenha relevância jurídica nenhuma. Ou você faz isso, ou eu quebro essa cartela de ovos aqui no chão. Pô, quebro por mim, estou nem aí, isso não tem importância nenhuma. Então, o negócio para viciar o negócio jurídico, né, a coação para viciar o negócio jurídico, ela tem que ser substancial. Né? Aquele bem jurídico ameaçado tem que ser substancial. Tá certo? Senão, não tem relevância, também não vai caber aí a nulidade do negócio jurídico pela coação. Okay? O 154 ele traz uma interessante situação em relação ao vício da coação. Ele diz que essa coação pode ser exercida por um terceiro. Tá? Então, olha só, às vezes não foi a outra parte no negócio jurídico que fez a coação, mas foi um terceiro. Agora, vamos ler lá o 154. Olha só, diz assim, vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a quem aproveita, e esta respondesse solidariamente com aquele por peso e dano. Lembra lá do erro, né? Do dolo, né? Quando o terceiro induz o outro ao erro, do dolo. Pois é, na coação também pode ter um terceiro que faça a coação. Ou você assina esse negócio em relação ao fulano, tá certo? Ou eu mando matar a tua família. Se esse fulano tivesse conhecimento ou devesse ter conhecimento, esse negócio vai ser anulado e ele vai responder solidariamente por pesos e danos. Certo? Então, mesmo que a coação seja exercida por um terceiro, tá? Esse negócio jurídico pode ser anulado. Certo? Uma situação interessante, bem moderna, pessoal, é a situação de hipnose. Vocês já ouviram falar em hipnose? Eu creio que já que hipnose, né, a pessoa que pratica hipnose, né, o mágico, participou de um programa famoso que vocês gostam, tá certo? Então, ele costuma hipnotizar as pessoas, e as pessoas que estão hipnotizadas, elas não têm controle sobre sua declaração de vontade. E aí? E a hipnose? Se nós não estivéssemos em final de período, eu ia mandar vocês pesquisarem isso, né? Pegar jurisprudência. Mas final de período já não dá mais tempo. Tá? E a hipnose? Se a pessoa estivesse sob um estado de hipnose, a pessoa hipnotizou a outra e pediu que ela assinasse o negócio jurídico vendendo a sua casa a preço de banana. Será que isso anula o negócio jurídico? Tá? Pessoal, entenda o seguinte, toda vez que a pessoa não estava sob controle de suas faculdades, perfeitamente pode ter nulidade no negócio jurídico, sim, tá certo? Apesar de nós termos ainda, eu ainda não encontrei na jurisprudência algo relacionado à sugestão hipnótica, tá certo? Não tem nenhuma prisão legal ainda, mas vai caber a este lesado
provar que ele estava sob efeito de hipnose, né, e ele provando isso, o juiz vai decidir em casos concretos se realmente ele anula ou não aquele negócio jurídico lá, certo? Mas é um caso a pensar. Você já viu no programa de televisão que a pessoa, em estado de hipnose, ela segue o comando daquele hipnotizador. É isso? E aí, né, pode-se ter uma lesão, aí pode-se ter, sim, uma nulidade, um negócio jurídico, uma coação hipnótica, uma sugestão hipnótica. Tá? Eu creio que nós vamos ver casos desses na jurisprudência, não muito longe daqui para frente. Isso está se disseminando. Antigamente isso era mágica, isso era oculto, ninguém se divulgava isso. Tá? Hoje em dia, se leva para programa de televisão, se estimula as pessoas, né, sugere hipnoticamente as pessoas em programas de televisão. Então, creio que como está surgindo os casos, vai surgir também os problemas. E esses problemas vão ter que ser resolvidos pela jurisprudência dos nossos tribunais, porque não temos lei ainda aqui trate a respeito da sugestão hipnótica no caso de nulidade de negócio jurídico. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Se não tem, vamos passar adiante. A próxima é o estado de perigo. É isso, o estado de perigo, conforme está no slide de vocês. O que é o estado de perigo? O estado de perigo também é uma forma de viciar o negócio jurídico. Tá? E o que seria o estado de perigo? Ora, eu diria para vocês que o estado de perigo ele vai ocorrer quando uma pessoa estiver em uma situação de desespero, querendo salvar-se a si próprio, né? Salvar-se a si próprio, nada pleonástico, né? Uma pessoa em situação de perigo iminente, uma pessoa em situação de desespero, ela quer se salvar, né? Ou ela quer salvar alguém de sua família, né? Alguém próximo a si, de um mal iminente. Então, ela vai assumir ali uma prestação excessivamente onerosa. Ou ela vai realizar um negócio jurídico que não lhe favorece para poder salvar-se, né? Salvar-se a si mesmo, né? De um perigo iminente, né? De um mal iminente, ou salvar alguém de sua família. Tá? Então, ela acaba fazendo um negócio jurídico extremamente oneroso que ela não faria se não tivesse naquela situação de desespero. Isso é estado de perigo. Se vocês querem... o conceito de estado de perigo está lá no 156 do Código Civil, que diz o seguinte, tá? Olha só o que diz o 156, abram aí o Código Civil de vocês, diz assim, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, parágrafo único, tá? O juiz decidirá segundo as circunstâncias. Imagina só vocês, João está lá no 10º andar de um prédio que está em chamas. E não tem como sair, a escada do bombeiro não chega até lá. Ele oferece todos os seus bens patrimoniais se alguém tirar de lá. Se alguém me tirar daqui, eu dou o dinheiro todinho que eu tenho na minha conta corrente. Tem lá 10 milhões de reais que eu ganhei na loteria. Ou que eu trabalhei a vida inteira. Minhas economias da vida inteira. Eu vou dar para quem conseguir me tirar daqui. Aí vem um cara com uma asa delta lá, tira ele. Tá. Aí ele vai ter que dar lá todo o dinheiro que ele tem, 10 milhões de reais que ele tinha na sua conta para aquela pessoa. Tá? Esse negócio jurídico pode ser anulado por estado de perigo? Pode. Será que se ele não tivesse ali no perigo iminente, ele teria feito aquela promessa? É lógico que ele vai ter que dar alguma coisa para aquele cara que salvou ele, mas aquele cara não vai poder exigir tudo que ele tem para a sua própria subsistência, até porque a lei proíbe isso, né, que você doe 100% que você tem, se é doação inoficiosa, vocês vão estudar lá em contrato de doação, tá? Ou pacto de corvina, tá? Vocês vão estudar isso lá em contratos, mas ele não pode doar tudo que ele tem, nem que não tivesse mal iminente, ainda mais ele estando no perigo, ok? Então pode ser que ele dê alguma coisa, mas não vai ser obrigado a cumprir aquilo que ele prometeu, dar tudo que ele tem para ele ficar na bancarrota por conta de ele só ter feito aquela promessa por estar em estado de perigo, tá? Então, pessoal, o estado de perigo, ele tem alguns elementos essenciais. Primeiro, eu tenho que ter um perigo. Porque o estado de perigo, eu tenho que ter um perigo, tá? E esse perigo, ele tem que ser um perigo real, não é algo imaginário, não é algo imaginado pela pessoa, tem que ser um perigo real. Tem que ser um perigo atual, que está acontecendo, ou iminente, que vai acontecer, e que realmente possa causar aí um grave dano à pessoa ou alguém de sua família. Tá? Eu estou vendo que o meu apartamento está em chamas, eu não tenho como descer.
eu faço uma promessa, como dei no exemplo ainda há pouco, a quem me tirar o doutor da minha fortuna. Minha fortuna que eu digo é minhas contas, tá? É o que eu tenho. E aí, eu estou fazendo essa promessa, tá certo? Então, esse perigo tem que ser atual, iminente, tem que ser real. Está acontecendo um incêndio, né? Ele está ali acontecendo, tá chegando um incêndio perto dos bujões de gás que está dentro da casa, vai explodir. Também tem que estar assolando, né? Tem que estar incidindo sobre a própria pessoa ou pessoa de sua família. Tá? Se o perigo tiver ocorrendo com pessoas que não é da família pesado, aí só o juiz vai considerar em cada situação. Aí imagina aí um amigo íntimo, como diz o Tartuccio, um funcionário, peça-chave da empresa. São apenas 2 a 3 pessoas que têm a fórmula Coca-Cola. Essas pessoas não podem nem viajar juntas num carro, num avião, tem que viajar separado. Uma história dessa aí, né, na história da Coca-Cola. Então, aquela pessoa que tem a senha, né, a chave do cofre, ela está em perigo iminente. Aí o patrão chega, meu amigo, salva ele que eu te dou tanto. Não é da família, mas é um funcionário. Ele é uma peça-chave que só ele sabe a senha do cofre. Então, ele faz uma promessa para. Mas isso vai depender de cada juiz considerar, em cada situação, em cada caso concreto. Pode ser que, analisando o caso concreto, se considere, sim, um perigo de dano. Tá? Agora, se for sobre a própria pessoa, o dano for sobre a própria pessoa ou da sua família, aí, sem sombra de dúvida, nós temos estado de perigo. Então, eu tenho que ter um perigo de dano real, atual, iminente. O que mais? Eu tenho que ter uma obrigação excessivamente onerosa. Tem que haver essa clara desvantagem aí, né, para o lesado, né, para aquele que está sob estado de perigo. E esse claro benefício aí para a outra parte também. Porque se não tivesse obrigação onerosa, eu não tenho aí também o estado de perigo. Eu estou em audiência, me ligue mais tarde, a partir das 10. Tá certo? Então tem que ver essa clara desvantagem. Okay? Por exemplo, aquele que se beneficia tem que ter se aproveitado da situação, né, para incutir aquele prejudicado lá essa obrigação. Tá? Nessa época de coronavírus, vocês lembram quanto é que foi o preço do álcool em gel assim que começou a pandemia? O álcool em gel, que custava R$5, foi para R$50. Isso não é se aproveitar da situação, do estado de perigo aí dessas pessoas. Foi por isso que o Ministério Público, em alguns estados, a Anvisa, né, o Procon, começou a autuar lojas que sobretaxaram o preço do álcool em gel. Certo? Começou a aplicar multas pesadas para quem aumentasse sobremaneira o valor do álcool em gel. Aí, tá certo? Não só do álcool em gel, mas máscaras. Vocês lembram que um pacote de máscara passou a quase R$100? Tá? Esses insumos aí aumentaram 10, 15 vezes. Isso pode ser considerado estado de perigo? Pode. Quem pagou máscara R$100 pode anular o negócio de receber o dinheiro de volta? Pode. Tá certo? Porque, tá certo, foi um aproveitamento da situação. É lógico que faltou material, o material encareceu porque não tinha, então quem tinha vendia mais caro. Tem as questões da lei de oferta do negócio, mas se for proposital, é estado de perigo e pode ser anulado também. Certo? Por último, tem que ter a clara intenção do beneficiado em levar à vantagem. Tá? Ele tem que conhecer a situação de desespero do prejudicado, tá? E aí ele aproveita para fazer aquela oferta excessivamente onerosa. O cara está se afogando no mar. Aí o cara chega com o jet ski do lado, rapaz, eu te salvo. Mas tu que é dono daquela Ferrari ali, tu me dá a Ferrari? Dou. Então assina bem aqui. Pô, o cara tá morrendo afogado. Assina bem aqui. Então deixa eu gravar, tu dizendo que tu vai me dar a Ferrari. Não, eu te dou a Ferrari é tua, me salva, me salva, me salva. Então vem cá, vou te salvar. Isso é até crime, né, bicho? Isso é até crime. Aí seria até uma omissão de socorro, né? Mas será que esse negócio jurídico vai ter validade? Não vai ter validade. O cara está se aproveitando do desespero da pessoa ali para tentar ali se beneficiar, tá certo? Para tentar aí, ter um benefício maior. Aí, certo? Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês no estado de perigo, que eu quero que vocês destaquem isso, é que no estado de perigo, a pessoa beneficiada, ela não tem nada a ver com a situação de necessidade do prejudicado. Não foi ela que contribuiu para aquela situação de desespero. Ele só está se aproveitando da situação de desespero para oferir essa vantagem excessiva. Tá?
ela não fez aí criar aquela situação, porque senão nós teremos aí uma outra situação, tá? Então, a situação de desespero que o prejudicado está, não foi a outra parte beneficiada que criou. Ou foi ele próprio que criou, ou foi algo fortuito, caso fortuito, força maior, que criou, tá certo? Então, o beneficiado só está se aproveitando do estado de perigo daquela outra parte. Ela está aproveitando que aconteceu aquela situação para se beneficiar, para oferir essa vantagem excessiva aí para colocar aquela pessoa numa situação que ela não faria se não tivesse naquele estado de perigo. Tá? Então, esse vício do negócio jurídico, o estado de perigo, ele pode nem ser nulo o negócio jurídico, ele pode ser até convalidado. Tá? Por exemplo, se a pessoa abre mão desse excesso e recebe somente o que é justo, aí nós não temos nulidade nenhuma nesse negócio jurídico. Tá? A pessoa devolveu o excesso. Não, tudo bem, rapaz, eu me aproveitei da situação, mas ela está aqui, eu vou te devolver aqui uma parte aqui, me deixa só da parte, tá bom? Assim, então tá bom. Então não tem nulidade. Então, o estado de perigo é algo que também é anulável e não nulo de pleno direito do negócio jurídico. Tá? Ele pode ser convalidado. Se as partes chegarem no consenso, tá? Não tem que se falar, tudo bem, eu não vou te dar a Ferrari, não vou te dar meu Fusca, certo? Por ter me salvo. Beleza, então aceita. E acabou, não tem nulidade nenhuma naquele negócio jurídico. Pode ser convalidado. Dúvidas, perguntas? Se não tem, passamos à frente, que é o próximo vício do negócio jurídico, que é a lesão. Tá certo? Eu vou ter que encerrar, pessoal, 5 minutinhos antes, porque eu tenho que 10 horas entrar numa audiência virtual. Tá? Então, 9h55. Eu encerro com vocês, tá bom? Mas eu creio que vai dar tempo para a gente ver bastante coisa aí. Lesão, pessoal, é o próximo vício de consentimento, tá? O próximo defeito do negócio jurídico que nós estamos estudando. Também é o vício do negócio jurídico tocante aí ao consentimento. Né? Por quê, pessoal? Porque na lesão, a parte beneficiada, ela vai lesar a outra parte, lógico, né? E vai obter aí um lucro exagerado. Ela não obteria esse lucro exagerado se a outra parte, né, fosse uma pessoa experiente ou se ela não tivesse em uma situação de premência necessidade. Então, na lesão, a parte beneficiada, ela se aproveita da inexperiência da outra parte ou de uma extrema necessidade, uma situação de extrema necessidade da outra parte. Cuidado para não confundir com o estado de perigo, que nós vimos ainda há pouco, eu vou já dizer essa diferença para você. Tá? Observe que a nulidade, a possibilidade de nulidade do negócio jurídico pela lesão tem a intenção, o objetivo de proteger a pessoa que está em estado de inferioridade em relação à outra. Está em estado de hipossuficiência em relação à outra. Certo? Isso está onde? Está lá no Código Civil, no artigo 157. Quando a gente lê o artigo 157 do Código Civil, olha o que diz aí no 157, diz assim, ó, ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade, aqui não fala perigo de vida, seu e da sua família, que aí seria estado de perigo, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestadamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Tá? Então, destaca aí nesse artigo a expressão inexperiência e manifestadamente desproporcional. Tá? É isso que caracteriza a lesão. Porque a parte agiu sem querer essa desproporção, né, que deve ser uma desproporção clara, uma desproporção manifesta também. Certo? Só um minutinho, pessoal. Tá, vamos lá. Um assunto que eu tinha que dar da audiência daqui a pouco. Então, destaco essas duas expressões porque elas que classificam a lesão. Tá? E essas duas expressões que eu pedi para vocês destacar, a doutrina diz que ela classifica a lesão como subjetiva ou objetiva. Tá? Porque a inexperiência é algo subjetivo do sujeito. Tá? Nós temos a inexperiência como algo subjetivo de uma das partes. E a desproporção no valor da prestação é algo objetivo. A parte quer aquela desproporção, ela sabe, ela tem consciência. Tá certo? Então, temos aí
essas duas lesões como uma lesão subjetiva ou objetiva, tá? Cuidado, pessoal. Na lesão, não importa se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. Tá? Importa que no momento da consecução daquele negócio jurídico, ela vai estar em necessidade. E ela precisa fazer aquele negócio jurídico para se sair de uma situação de premente necessidade. Tá? Não importa se ela é inteligente, se ela é burra, não importa se ela é uma pessoa esclarecida ou não. Tá certo? O que vai importar é a inexperiência dela para aquele negócio. Tá? Observe aí que a lesão é diferentemente do dolo, porque no dolo a parte induz vai só se beneficiar explorando a inexperiência do outro, ela vai nem induzir a outra parte ao erro, ela vai se beneficiar daquela inexperiência, e por essa inexperiência ela vai lucrar excessivamente com aquela situação. Tá? Da mesma forma, eu falei para vocês, eu não gosto de confundir premente necessidade com estado de perigo. Tá? Lá na expressão utilizada pelo Estado de Direito, assim, ó, premido de necessidade de salvar-se. Aqui eu tenho um perigo de vida. Na lesão, eu não tenho perigo de vida. Tá? Eu tenho a necessidade de realizar um determinado negócio, mas eu não tenho perigo de vida. No estado de perigo, eu tenho perigo de vida, risco de vida para a pessoa ou para alguém de sua família. Na lesão, eu não tenho risco de vida. Eu tenho uma necessidade de praticar um negócio jurídico. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui que são de doutrinadores, tá? Que vocês possam estar lendo aí. Por exemplo, João, ele atrasou algumas prestações da sua casa que é financiada. Aí ele recebe um anúncio, né, daquele financiador que a casa dele vai a leilão. Lógico, o carro de João vale 100 mil reais. E ele coloca o carro dele à venda para poder pagar os 40 mil reais que ele está devendo a casa para a casa dele não ir a leilão. Ele prefere ficar sem o carro do que sem a casa. Então ele bota o carro para vender por 100 mil. Só que Pedro, sabendo do desespero de João para vender o carro rápido, porque ele tem que pagar os 40 mil da casa, ele diz, João, eu pago 40 mil no teu carro, que é o valor que ele tem que quitar a casa, né? Aí João, pô, mas, ô Pedro, a minha casa vale muito mais do que isso daí, minha casa vale 100 mil, não, eu te pago os 40 mil. E ele se vê obrigado a receber os 40 mil pelo seu carro, que vale 100, para poder quitar a casa e não perder a casa. Tem algum risco de vida aí? Não, tem o risco dele perder a casa. Tá certo? Então ele se submete a vender o carro dele, que vale 100 por 40, para poder, né, pagar aquela casa. Ou seja, Pedro está se aproveitando da situação de João aí, do desespero de João, para lucrar em cima dele. Ele pode anular esse negócio jurídico depois? Pode. Certo? Imagina só vocês. Um outro exemplo de pensão alimentícia. João recebeu uma ordem de prisão, você sabe que o atraso na pensão alimentícia gera prisão civil, né? João recebeu uma ordem de prisão porque ele está com a pensão alimentícia atrasada. Para evitar que ele seja preso e poder pagar a pensão, ele vende aí uma coleção de Rolex que vale no mínimo 100 mil reais. Ele vende por 3 mil reais, que é o valor da pensão em atraso. Tá? Ele também está aí com uma premente necessidade, né? E quem comprou sabe que ele está naquele desespero, paga só o valor de 3 mil, né? Porque sabe que senão ele vai ser preso, para não ser preso ele vende para aquele valor. Certo? Também pode ser anulado esse negócio jurídico? Pode ser anulado também, porque ele está numa premente necessidade de fazer aquele negócio jurídico para se livrar aí de uma prisão. Certo? Então pode ser anulado o negócio jurídico? Sim. Tá? Pessoal, no caso da inexperiência que o código fala, como disse a vocês, não quer dizer que a pessoa tem que analisar se ela é inteligente ou tapada. Não, porque não está relacionado aí com a expertise profissional. A pessoa ela pode ter um curso superior, ela pode ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa experiente em vários outros negócios, mas para aquele negócio ela é uma pessoa inexperiente. Imagina só vocês, um advogado em relação ao tratamento médico. O advogado não sabe nada de medicina. Imagina um médico na aplicação do direito, também não sabe nada da aplicação do direito. Certo? Então a pessoa ela tem um conhecimento superior, mas em outra área, naquela área do negócio ela é inexperiente. Certo? Então cuidado, que essa inexperiência ela não está relacionada ao grau de instrução da pessoa, mas sim àquele negócio que ela está realizando. Okay? Às vezes a doutrina aceita a inexperiência no tocante de tipo da pessoa pelo estado que ela se encontra naquele negócio jurídico. Por exemplo, uma pessoa pode ser inexperiente porque ela é idosa. Imagina só uma pessoa idosa nos negócios que envolvem internet, por exemplo.
né? Geralmente a pessoa idosa ainda não tem familiaridade com a internet, com software, com hardware, às vezes não sabe nem o que é isso, certo? Então pode ser considerado, né, que ela é uma pessoa inexperiente por conta da sua situação. Aí tudo bem. Okay? Imagina só vocês, né? João possui um veículo Maverick. Vocês já ouviram falar nesse carro, Maverick original? Maverick ainda tem que a marcha dela aqui no câmbio, o câmbio dela aqui no volante. Maverick original, tipo de colecionador, vale aproximadamente R$200 mil. Só que João morre. E com o falecimento dele, sua esposa, que não entende lhufa de veículo, é formada no curso superior, tal, mas não entende nada de veículo. Ela pega e vende o veículo Maverick por R$10 mil. Ela bota na internet lá e diz, quanto é que vale o Maverick hoje? A internet vem e diz que vale 10 mil. Ela pega e vende por R$10 mil. Por quê? Porque ela não sabia que ele era um carro de colecionador. Se ela colocasse Maverick de colecionador, R$200 mil. Então, foi na experiência dela para aquele negócio que fez com que ela fosse lesada. Ela pode objetivar a nulidade desse negócio jurídico? Pode. Tudo bem? Então, observe, né, que na lesão eu tenho aí sendo a experiência como elemento subjetivo e tenho também essa prestação manifestadamente proporcional como elemento objetivo. Por quê? Porque esse elemento objetivo ele tem que estar sempre presente em qualquer negócio que vai ser anulado pela lesão. Tá? Por quê, pessoal? Porque todo contrato, nós já falamos sobre isso, ele deve ter um equilíbrio entre as partes. As partes têm que ter aí as prestações equilibradas, os direitos e deveres equilibrados. Não pode haver aí uma desproporção sobre o benefício de uma parte e o prejuízo de outra, porque senão nós temos aí lesão. Certo? Quem é que vai apreciar esta desproporção da prestação? Aí só um juiz, tá? Está lá no parágrafo 1º do artigo 157, que diz que vai se apreciar a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo que foi celebrado o negócio jurídico, e quem vai analisar isso? Somente o juiz. Ok? Por que que o Código, lá no parágrafo 1º, traz essa ressalva, né? Que vai se apreciar segundo aos negócios vigentes na época que ele foi celebrado? Porque pode ser que o negócio jurídico tenha tido uma ótima valorização. E se houve uma valorização posterior à negociação, aí não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. Ok? Por exemplo, alguém vende uma casa hoje por 100 mil. Né, o preço que a casa valia hoje, 100 mil. Dali um ano que a pessoa vendeu aquele negócio jurídico, vendeu aquela casa, se povoou em volta dela, se construiu um shopping, e aquela casa que valia 100 mil passou a valer 1 milhão. Alguém pode alegar lesão e anular esse negócio jurídico? Lógico que não. O vendedor não vai poder fazer isso. Por quê? Porque na época que ele vendeu, nem se sabia que ali ia ter essa ótima valorização. Isso foi uma questão de valorização, de supervalorização da casa. E aí, benefício para quem comprou, mas o vendedor pode alegar lesão, porque nem se sabia, né, que ia ter essa supervalorização aí. Certo? Então, se fala ainda em lesão do negócio jurídico. Ok? Dúvidas, perguntas sobre lesão? Como vício de consentimento do negócio jurídico? Se não tem, esse é o último vício de consentimento. Nós passaremos para encerrar a aula. Os vícios sociais, que é a fraude contra credores, e um pouquinho da simulação que eu vou falar para vocês. Tá? Então, saímos dos vícios de consentimento, passamos para os vícios sociais. Certo? Então, vícios sociais, como falei para vocês, fraude contra credores. A fraude contra credores está lá no artigo 158. Tá? Essa fraude contra credores é considerada um vício social por quê? Porque ela tem clara intenção de prejudicar terceiros. Tá? E esses terceiros, quem são? São os credores. Okay? Quem são os credores, professor? Professor, é aquele... pessoal, credor é aquele que tem alguma coisa a receber daquele que vai praticar fraude. No caso, ele tem algum crédito para receber do fraudador. Então, tem aí na fraude contra credores um devedor e um credor. E este devedor está querendo fraudar seu patrimônio, por exemplo, para prejudicar o credor. Isso é a fraude contra credores. Certo? Vocês têm que entender, pessoal, que o patrimônio de uma pessoa é quem garante o seu crédito. Quem é que vai querer dar garantia de crédito para alguém que não tem patrimônio nenhum? Vocês já foram no banco fazer empréstimo? A primeira coisa que o banco pergunta: o que vocês recebem? Quanto é que vocês recebem? Cadê o rolerite de vocês, o contra-cheque? Vocês disserem assim: não, eu não tenho renda nenhuma. Jamais o banco te faz empréstimo.
Porque você não tem patrimônio, você não tem nada. Como é que o banco vai garantir que vai receber aquele crédito que você depois? Tá? Então, né, patrimônio da pessoa é quem garante o seu crédito. Agora, se o devedor ele começa maliciosamente a se desfazer do seu patrimônio para se tornar insolvente, é lógico que seus credores vão levantar a orelha e dizer: peraí, esse cara está ficando maluco, ele está vendendo tudo que ele tem, como é que ele vai pagar nós? Certo? Como é que ele vai fazer aí o pagamento daquilo que ele deve? Então, esses credores que percebem que o devedor está alienando o seu patrimônio ou se desfazendo dele maliciosamente, pode entrar imediatamente com uma ação para impedir, né, que aquele devedor continue a se desfazendo do seu patrimônio, para que ele possa dívidas, tá certo? Deve, não pode fazer uma ação. Se você deve, você não está doando as coisas que você tem. Mas você está devendo, está doando o que tem, tá? Eventualmente, uma doação daquele que deve pode configurar aí fraude contra credores. Tem que ter bastante cuidado com isso, ok? E às vezes pode acontecer, tá certo? Do devedor por má fé, maliciosamente, mas eu devo, não vou pagar esse cara não. Eu vou me desfazer, vou transferir tudo que eu tenho para terceiros, tá? E não vou pagar dívida para ele que se lasca, ele vai tentar penhorar bem meu, não achar nada, tá? Isso é fraude contra credores. Lógico que todas essas transferências de patrimônio vão ser anuladas e vai se refazer o patrimônio daquela pessoa para que ele possa responder com aquele patrimônio, né, em prejuízo de quem comprou, sabendo que era de má fé essa alienação. Certo? Então, na fraude contra credores, o devedor ele age de má fé, ou pode até sem ser de má fé, mas ou de má fé ou não, ele age para prejudicar os seus credores. Onde está isso no Código Civil? Vamos lá, artigo 158 do Código Civil, que vai dizer assim: os negócios de transmissão gratuita, doação, pessoal, de bens, ou remissão de dívida, perdão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido a insolvente, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos aos seus direitos. Vamos entender esse artigo? Negócio de transmissão gratuita de bens, doação. Remissão de dívida, perdão de dívida. Se o praticar o devedor insolvente, o que é devedor insolvente? Aquele que não tem mais como pagar o seu passivo. O seu passivo já está maior do que o seu ativo. Tá? Ou quando essa doação, esse perdão de dívida, reduzir ele à insolvência, ainda que ele ignore. Isso pode ser anulado pelos credores quirografários. O que é um credor quirografário? É aquele credor sem garantia real. Tá? Então, vamos lá. Esse credor que já é insolvente, ele não pode fazer nenhuma transmissão gratuita de bens e nem perdoar a dívida de ninguém, tá? Mesmo que ele não saiba que ele está insolvente. Tá? Porque se ele chega à insolvência, o seu passivo está maior do que o seu ativo, tá? Ele não pode estar aí se dispondo dos seus bens. Ele tem que manter os seus bens para que, eventualmente, aqueles seus bens possam responder pelos seus débitos. Ok? Então, é importante saber, pessoal, se esse terceiro que está adquirindo esse patrimônio que o devedor está transmitindo, ele está de má fé, de boa fé ou de má fé, tá? Porque se ele estiver de má fé, ou seja, se houve o concílio fraudes, né? Como falei para vocês lá no blog também, se houve esse concílio fraude entre o devedor e esse terceiro, no caso de um laranja, eu vou pegar todos os meus patrimônios, vou transferir para ti, como se eu estivesse te vendendo, mas eu não estou vendendo, só quero transferir para ti para não responder pelos meus créditos. Ora, o terceiro também está de má fé. Há um concílio aí de fraude, né, entre o terceiro e este devedor, e aí vai se anular tudo e os dois vão responder aí. Tá? Ou esse terceiro pode ser um terceiro inocente. Se o terceiro for um terceiro inocente, ele pode até se desobrigar. Desobrigar como? Ele vai depositar o valor integral, caso ele não tenha pago ainda, né, em juízo o valor total do negócio, ou se for um valor inferior, ele vai complementar aquele valor, né, e vai permanecer com o negócio jurídico como esse. Tá certo? Agora, se ele está de má fé, não, ele tem que devolver integralmente aquilo que ele recebeu, daí ainda pode responder por perdas e danos aí também, certo? Lógico, pessoal, aí o código fala em devedor insolvente, ou que vai ser reduzido à insolvência por aquilo que ele fez. Um devedor, uma pessoa que tem uma empresa, por exemplo, deve Deus e o mundo, mas ele faz negócios, faz créditos, faz venda de produtos, para manter os seus negócios, para manter a sua família, isso não é ato fraudulento, tá certo? Ele está apenas ali fazendo um negócio indispensável para a manutenção do seu estabelecimento. Então, isso não é considerado fraude. Não é porque o cara está devendo para 2 credores que ele não pode vender nada da sua empresa, tá certo? Por exemplo, porque ele vai ser considerado em fraude de credores. Não.
ele não está reduzido à insolvência com aquela venda. Isso está lá no 164, tá? Ó, pessoal, presume-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis a manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou a subsistência do devedor e de sua família. Então, se ele está vendendo uma casa, mas ele tem outra, tá? Ele vai morar lá. Isso não configura aí, tá? Ato fraudulento capaz de reduzir ele à insolvência e de configurar uma fraude contra credores. Ok? Eu, no início da minha fala, falei para vocês que, se por um acaso o credor percebe, né, que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio para evitar responder com o seu patrimônio a esses bens, ele pode entrar com uma ação. Que ação seria essa? Tá? É uma ação chamada ação pauliana, tá, pessoal? Ação pauliana. Ô, pessoal, ação pauliana é aquele que ele pega um pau e dá uma lapada, uma paulada no devedor para ele deixar de ser fraudulento? Não, essa ação pauliana é uma homenagem ao Pôncio Paulo, né, um pretor romano, né, que introduziu esse instituto lá em Roma, tá? Então ficou chamada de ação pauliana. Comumente nós chamamos ela também de ação revocatória, tá? A ação pauliana, pessoal, ela tem poder de fazer com que o patrimônio retorne ao devedor, né, para que possa esse patrimônio ser penhorado pelo credor. Então, o devedor que, na intenção de fraudar, né, os débitos dele, de desfazer do seu patrimônio, transferiu o seu patrimônio para um laranja, para que quando o credor entrar com ação, né, de cobrança, não ter patrimônio nenhum no nome dele, essa ação que faz revogar toda essa venda que ele fez para se reduzir a insolvência é chamada de ação pauliana ou revocatória, tá? E ela faz com que toda essa venda que o devedor fez retorne ao seu patrimônio, para que esse patrimônio possa, tá, responder pelos débitos quirografários desse devedor, tá? Cuidado, nem todo credor pode entrar com ação pauliana. Pelo Código, somente os credores quirografários, que são aqueles credores que não têm um crédito com garantia real. O que é isso? Talvez vocês fiquem em confusão, porque não tiveram direitos reais ainda. O que é um crédito com garantia real? É aquele que a própria coisa responde. Por exemplo, uma hipoteca, um penhor. Quando você coloca um imóvel em hipoteca, aquele próprio imóvel está respondendo por aquele crédito. Se você não pagar a hipoteca, o banco vai executar a tua casa, vai penhorar a tua casa, e vai vender em leilão e vai pegar o dinheiro do seu crédito e te devolver o restante se sobrar. Tá certo? Isso é direito real, porque é a própria coisa que está respondendo pelo crédito. Crédito quirografário, ou credor quirografário, ele não tem uma garantia real, ele tem apenas um título de crédito, tá? Sem garantia real. Ou seja, ele tem um cheque, ele tem uma debênture, ele tem uma fatura, tem uma duplicata, tá certo? Tem uma nota fiscal, mas ele tem apenas um título que representa uma nota promissória. Ele não tem uma garantia real. O que representa o crédito, a garantia dele é somente um título de crédito. Isso é credor quirografário. E são esses credores quirografários que poderão entrar com ação pauliana. Ok? Nesse sentido. Por quê? Professor, por que os credores de garantia real não podem entrar com ação pauliana? Porque eles vão entrar com ação de execução daquela garantia real. E vão executar o próprio bem dado em garantia. É por isso que eles não têm aí garantia real, e é por isso que eles não podem entrar com a ação pauliana ou revocatória. Tudo bem? Dúvidas? Por último, a simulação, que eu falei para vocês, que ia falar sobre simulação para vocês. Tá certo? Simulação, pessoal, como eu falei para vocês, ela saiu do nosso Código Civil 2002 como aí um dos defeitos do negócio jurídico, tá? A doutrina entendeu que ela não é mais um vício do negócio jurídico. Certo? Então, nós temos ainda a previsão da simulação do Código Civil, temos lá no artigo 167, tá? Nós temos aí a previsão da simulação. Abro aí o 167 do Código Civil, vocês vão ver que ela diz assim: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, vocês percebem que pelo 167 eu tenho um negócio jurídico simulado e tenho um dissimulado, tá? E aí o próprio Código vem dizendo que é simulação. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas a quais realmente se conferem e se transmitem. Tá? Eu tenho um negócio simulado. Eu quero transmitir um direito para uma outra pessoa, mas eu simulo, né, a uma outra, e aí eu dissimulo esse negócio jurídico.
Tá? Essa distinção entre simulação e dissimulação, conforme eu coloquei no slide para vocês, a simulação ela aparenta ser um negócio válido quando não é. E a dissimulação é como se fosse um negócio escondido, camuflado, é por trás dos panos, tá bom? Eu vou simular aqui uma compra e venda para você, mas na verdade eu estou te doando, eu vou te cobrar um valor irrisório. Eu estou te doando, mas eu vou simular aqui uma compra e venda, para que ninguém venha aí alegar uma nulidade posterior, tá certo? Então isso é negócio jurídico dissimulado e dissimulado, ok? Então, voltando lá para o 167, inciso 2, diz, contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Eu dissimulo ali no negócio jurídico uma cláusula, coloco uma cláusula ali não verdadeira só para dar uma impressão, uma falsa impressão de um negócio válido. Tá? 3, quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Isso aqui é quando eu simulo aqui o negócio jurídico. Eu já não tenho como fazer, porque eu já estou no negócio jurídico há muito tempo, mas eu simulo uma compra e venda com data retroativa. Tá certo? Então, isso também macula aí o negócio jurídico e pode levar à sua nulidade. Ok? 168 vem dizer que a nulidade desses artigos antecedentes pode ser alegada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando assim lhe referir. O que eu fiz aqui? Eu saí foi de tudo aqui. Então, pode ser alegada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando assim lhe convier. Pessoal, em que pese a Gil está entrando agora, nós já estamos encerrando, né? Olha, eu adiantei bastante a aula hoje, falando de todos os vícios do negócio jurídico, tá certo? Os vícios sociais, os vícios que nós temos aí, os vícios de consentimento, tá certo? Falando sobre todos eles nessa aula. Na aula que vem, eu vou só falar para vocês da invalidade do negócio jurídico, que é através desses vícios de consentimentos sociais, que é a nulidade, a nulidade, prescrição e decadência. E aí nós encerramos a disciplina. Então, nós não vamos encerrar, porque não temos tempo de encerrar nessa aula de hoje. Vamos encerrar na aula que vem. A nossa prova será na outra semana. Tá certo? Eu vou colocar uma atividade avaliativa para vocês fazerem, valendo aí 9 pontos. Se vocês já têm um ponto aí da atividade do TDE que nós fizemos. Tá certo? E aí nós encerramos o semestre também. Espero que todos façam essas atividades para que não fiquem sem nota. Tá? Só para a gente faltar 4 minutos, não, faltam 8 minutos para que nós encerramos. Vou fazer apenas um resumo daquilo que nós falamos. Tá? Um resumozinho básico dos vícios do negócio jurídico. Erro, para quem está chegando agora, erro. No erro, a pessoa não é influenciada por outra parte, mas ela vai declarar aquilo que ela não quer, ou que não lhe beneficia em um negócio jurídico. Tá? Ela vai fazer isso por erro ou por ignorância, estricto senso. Tá certo? Ela imagina que está fazendo um negócio jurídico ou está fazendo o outro. Dolo, quando uma das partes no negócio jurídico, ela vai induzir a outra parte a erro. Ou um terceiro, que não seja outra parte, mas um terceiro. Vai induzir a fazer um negócio jurídico que não lhe beneficia. Vai haver aí má fé da parte beneficiada. Coação. Quando eu tenho coação como no negócio jurídico, uma parte coage a outra, quer seja física ou psicologicamente, por uma grave ameaça. E essa parte vai praticar esse negócio jurídico que ela não praticaria se não fosse coagida. No estado de perigo, uma das partes vai se beneficiar da outra, tá, que está em uma situação de desespero, ou um perigo mesmo, de si ou de alguém da sua família. Ela vai se obrigar a assumir uma prestação excessivamente onerosa para se sair daquele perigo atual ou iminente. Lesão. Na lesão, eu tenho uma das partes se valendo da inexperiência da outra, ou a outra está em uma situação de premente necessidade, tá, e essa outra vai obrigá-la a uma prestação flagrantemente desproporcional. Isso é lesão. Fraude contra credores. No caso da fraude contra credores, o devedor vai tentar se desfazer maliciosamente de seu patrimônio, transferindo para outro, né, para cair em estado de insolvência e não pagar os seus credores. Então, aí está um resumozinho de todos os vícios do negócio jurídico que nós vimos aí nessa aula de hoje. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, professor. Se não tem, pessoal, eu vou precisar entrar numa audiência agora. Vou pedir desculpa para vocês. Vou estar lá respondendo as perguntas de vocês pelo chat também, se tiverem, até às 11h30. Na aula que vem a gente conclui toda a disciplina, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.